Salve, salve, rapa, tamo aí, Zona Leste, mais uma vez. Vamos indo lá pra nossa Avenida Paulista, resolver uma parada do trampo. Graças a Deus hoje, ó, de civil, sem terno e sem gravata, porque tá frio pra caramba. De terno é bacana, faz isso não. Sem terno e sem gravata, né, mano? Porque hoje, como é que fala? Ué, morreu do nada, hein? Caramba. Eu acho que eu botei um combustível ruim e ele tá dando essas pipocadas. Acabei de fazer a revisão dela, né, meu? E então provavelmente não é nada de mecânico, é realmente essa nossa gasolina maravilhosa E30, né? Que eu acho que já tá valendo. Já era mijolina, agora é mijolina mijolina mais 3. Ridículo isso, né? Você paga gasolina, leva etanol. Só o Brasil. O Brasil tem várias que, se você contar pro gringo, ele não bota fé. A gente usa inclusive muita instituição perdão. A gente usa muita instituição que existe no resto do mundo, né? A gente adota o sistema de tripartição de poderes, em tese independentes, mas harmônicos entre si. Só que isso daí é só no papel, né? É o executivo que fala que é refém do legislativo, que por conta dos seus integrantes se diz refém do judiciário. E aí, ao invés de um controle do outro, é uma tentativa de sabotagem um do outro ou de chantagem, entendeu? E o cidadão comum, vixe, mano, que tipo de tica que fizeram aqui? Que é só gente inábil mesmo. E eu tava vendo um fenômeno que o pessoal tá chamando de Alexandre de Moraisação do judiciário. Então é o judiciário violando prerrogativas individuais e de natureza constitucional, né? Garantias individuais de natureza constitucional de forma ampla e restrita, né? Tava dando uma lida assim na matéria lá do cara da Ultrafarma, que o que acontece, por que ele foi preso num processo que ainda não foi transitado em julgado. Transitado em julgado, para quem não sabe, é quando o processo não tem mais recurso contra ele, contra aquela última decisão final que não tem mais como recorrer, entendeu? Isso daí era uma coisa que eu já discutia da época com os colegas, que, pô, tem uma galera que comemorou quando o Lula foi preso, mas antes, lembre-se, antes do trânsito em julgado. Ele foi preso quando da decisão condenatória em segunda instância. Não tô defendendo o Lula, não tô dizendo que ele é inocente, não tô dizendo que ele é culpado, não tô dizendo nada. Tô dizendo que a forma como se deu, e eu, que não era simpatizante dele, fiquei com o pé atrás, foi quando ele foi preso antes do trânsito em julgado. O processo dele ainda não tinha sido transitado em julgado.
ele já tinha sido condenado em segunda instância. Eu acho que após a condenação em segunda instância, em tese, isso não de acordo com a Constituição, mas de acordo com o que é praticado ao redor do mundo. Porque o que acontece, só abrir um parênteses aqui, até a segunda instância a gente discute fato, que é fez ou não fez. Então, por exemplo, se eu cometo um roubo, depois da decisão da segunda instância do Tribunal Regional ou do Tribunal de Justiça proferida e transcorrido o prazo de recurso dela, cara, acabou. É aquilo ali. Então o que é fato está consolidado, entendeu? Não se discute mais fato, se discute tão somente direito. Ou então no máximo ali a valoração do fato, né? Então, por exemplo, se eu roubei, depois da decisão transitada em julgado, tá lá, realmente, roubei, ponto, acabou, o fato está estabelecido. Roubo é previsto no artigo 157 do Código Penal. Então o fato tá lá, eu pratiquei a conduta típica. O que se discute dali em diante é só direito, é só questão legislativa de aplicação da norma ao fato, mas o fato aconteceu, certo? Então a prisão em segunda instância para quem comete um crime, o crime a pessoa já foi estabelecido que ela cometeu de fato, então ponto, acabou. Em tese você poderia executar. Só que o que diz o ordenamento jurídico brasileiro? Que você não será preso até o trânsito, você não será preso até o trânsito em julgado, salvo aquelas exceções da prisão preventiva, enfim. Então, nesse caso, eu já achei, falei, putz, mudou o entendimento do STF, etc e tal, já para permitir a prisão em segunda instância. Na prática, é algo até bom, mas juridicamente muito perigoso, porque isso pode conduzir a arbítrios, né? A outros abusos. Para mim é muito claro o que diz no texto constitucional. Você não vai, a presunção de inocência, você não vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão condenatória, ponto, acabou. E aí, o que o pessoal tá chamando de Alexandre de moralização é um abuso da pessoa já começar na prática a cumprir pena, a ser presa, etc e tal, antes mesmo às vezes antes mesmo até de uma condenação, cara. É uma coisa muito maluca, cara. É uma coisa insana, entende? Então, no caso do cara da Ultra Farma, não é exatamente uma prisão por condenação, etc e tal, mas você tá fazendo uma interpretação totalmente deturpada, você tá fazendo uma aplicação, totalmente equivocada do Instituto da Prisão Preventiva, porque foi dito que ele potencialmente poderia causar danos ao processo, à investigação, se ele ficasse solto, sob o risco de potencialmente ele coagir funcionários a darem depoimentos ou não fornecerem a verdade completa. Tudo isso potencialmente. O que a lei diz potencialmente? Não, ela diz do risco real presente de causar danos ao processo e à investigação. Ou seja, pessoal, o Poder Judiciário, ele tá passando por cima do que é a lei, do que é a Constituição, mas sem dó nenhuma. Tal como o excelentíssimo ministro Dr. Alexandre de Moraes. Eu acho que a gente vai precisar fazer isso
uma coisa que vai beneficiaria tanto a esquerda quanto a direita, que é você rever a forma e o prazo de mandato da Suprema Corte ou como é que fala? Estabelecer algo que existia lá na monarquia, que era um poder moderador. Essa confusão institucional que eu falei no começo, ela tem um culpado muito claro, um chefe dos culpados, do nosso Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que dão nome a muitas avenidas aí ao redor do Brasil. E que pegou e deram um fim ao... Caramba, mano. Que deram um fim ali à Constituição mais longeva, né, da história do nosso país, a Constituição de 1824, dando um golpe de Estado para instaurar a República, ante dentre outros motivos, a enorme insatisfação pelo Estado brasileiro ter instituído, promulgado a Lei Áurea, que libertou os escravos e tirou de senhores de escravo, lá, senhores de terra, entre aspas, patrimônio de valor muito alto. Ou seja, a galera, um dos principais motivos da gente estar vivendo essa bosta é a ganância de uma galera ali que se sentiu prejudicada pelo fim da escravatura. E o pessoal saúda a República como se tivesse sido um negócio maravilhoso. Não estou dizendo que o Dom Pedro não cometeu erros graves, principalmente com relação à igreja. O Dom Pedro II, ele teve problemas ali com a Igreja Católica. Então ele não era muito afeito, né, a Igreja Católica, embora ele mesmo se proclamasse católico. Então, de donos de escravos frustrados e como é que fala? E parte do povo e do clero revoltado, do povo não estava tanto, mas do alto clero incomodado ali com Dom Pedro, a gente está vivendo essa merda que a gente vive hoje. Não estou dizendo que não possa ter ali exatamente uma república que seja razoável. Os Estados Unidos é um exemplo, deu certo como república lá, embora tenha gestões que sejam boas e ruins, no geral as instituições funcionam, ao contrário daqui. E não dá para não dizer que a nação mais rica do mundo tenha dado errado, né? Então assim, é importante reconhecer que não necessariamente foi a República, mas não necessariamente teria sido a República, mas principalmente pela República, da forma com que foi instaurada aqui no Brasil através de um golpe de Estado e uma república de oligarcas, né? Formada através da vontade de oligarcas. Caramba, deu uma volta enorme, cara, para falar da questão do excelentíssimo ministro. O Alexandre de Moraes, para mim, ele foi uma grande decepção, cara, porque ele tinha tudo para ser o melhor ministro da Suprema Corte dos últimos 20 ou 30 anos. Tinha tudo. O
cara era um jurista de verdade, ele não era um jurista fake. Ele tinha o notório saber jurídico, então, porra, de constitucional, provavelmente deveria ser nossa senhora. Ele deveria ser o melhor dentre os ministros, não é mais? Cara, tô me espremido aqui. Mas no final das contas, ele, que era professor aqui também no Mackenzie, onde eu me formei, contemporâneo, né? Inclusive, a minha época de faculdade, salvo o melhor juízo, ele dava aula de manhã, porque eu nunca cheguei, eu não me recordo de ter visto ele à noite, que era quando eu fazia aula. Então, ele teve decisões, porra, importantíssimas, assim, para a questão de segurança pública do país. A questão lá da guarda municipal, a liberação das armas, né, para a guarda municipal, foi algo que colaborou bastante. Antes, eu acho que só o melhor juízo eram só cidades com mais de 500 mil habitantes que a GCM podia fazer o uso da arma de fogo. E agora, seguindo o entendimento dele, outros ministros também acabaram por, entre aspas, assim, legalizar a polícia municipal. Cara, isso é um puta de um avanço em termos de segurança pública. Sempre ficava aquela discussão acerca do que o GCM pode e não pode fazer. Na prática, muita cidade até queria colocar uma GCM armada para auxiliar na segurança pública, e aí ficava naquele negócio pode, não pode, enfim. A gente já tinha ali algumas guardas municipais que eram referência, né? Cara, eu acho que eu vou ter que ir pela faixa de Baú mesmo. Na meiuca eu caio pro, né, saio do radarzeta. Então, assim, poderia ter sido bom. No final das contas, cara, é o que eu sempre falo. Tava até comentando com os amigos, comentei com meu pai e tudo. Eu falei, cara, esse cara vai ficar sozinho. Os caras, você pode ver, o termômetro disso pode ser o que os banqueiros já falaram. Não, a gente vai cumprir a Magnitsky. E quem mais tem dinheiro e poder aqui nesse país do que os próprios banqueiros, né? Então é aquela coisa, velho. Os caras já, os próprios parceiros lá noticia-se que poderiam abandonar o barco, deixar ele sozinho. É fogo, cara. Ninguém quer tomar a sanção de alguém que realmente é mais forte. Ali é poder de verdade, velho. Não é ficar pagando pau para os Estados Unidos. Eu acho que deve ser respeitada a soberania de um país, mas você tem que saber, velho, que tem briga que você entra porque você pode ganhar, e tem briga que você não entra porque você não tem chance de ganhar, mano. A gente vai ficar tretando com os caras, velho. Porra, eu tava falando, ó, os Estados Unidos mandaram uma bomba no Irã. Caramba, velho. Os caras mandaram uma bomba no Irã que atravessaram um bunker. Filha da puta. Prestando atenção, né? Arrombado. Acho que não aconteceu nada.
Ai, mano, porra, travou minha perna aqui. Viado. Enfim, não aconteceu nada demais. Ai, filha da puta. Nossa, que cheiro horrível de frango. Você vê, né, mano? Vai andar no meio dos mongol é isso que dá. Tem que ir buzinando, velho. Não tem jeito. Ai, caralho, minha perna, velho. Porra, que dor. Ah, ó. Ó o outro imbecil ali. Cara, tá difícil hoje, hein, mano. Ah, vou encerrar o vídeo. Chega. Já tô puto com essa história. Onde que é que eu dou volta mesmo? Ali, retorno. Isso aí, rapaziada. Falou.